Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez ser o Chainsaw Man ou não ser. Quem eu sou de verdade? Chainsaw Man 140 no canal do Mano Joe. E lembrando, link do vídeo original na descrição, então vão lá, deixar um like, se inscrevam no canal do Mano Joe, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou, rapaziada? Eu tô suando aqui, galera, hoje tá um calor, ó, puta merda. Ó, eu buguei aqui agora. Lembrando, o link do vídeo original na descrição. Vão lá, deixam um like, se inscrevam no canal do Mano Joe, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Mandar um salve pro Naofumi Watani, membro alfa aqui do canal. Muito obrigado, meu querido. Tamo junto. E sem mais enrolação, deixar meu like, já sou inscrito, o sininho já está ativado. Qualidade full como sempre, rapaziada. E sim, bora. 3, 2, 1 e play. Uma balança ilusória é colocada na frente de Denji. De um lado, a sua família, as coisas que possui, a sua vida comum. Do outro lado, simplesmente a cordinha que faz girar o mundo para que se transforme em Chainsaw Man. Uma escolha difícil é colocada na frente de Denji, que não sabe como reagir. E no final, qual será a sua escolha? Ele se dividirá ou ele então agarrará os dois lados como uma completude do seu próprio ser? Questionamentos esses ficam no capítulo 140 de Chainsaw Man, que nós vamos comentar aqui nesse vídeo, porque tem muito mistério por detrás dessa igreja do Chainsaw Man e as suas formas de manipular os jovens, que eu vou explicar aqui pra vocês, que tem muita coisa com dedinho ali de religião e até mesmo uma crítica. Então, bora pra mais esse vídeo. Bora. E vamos lá. Ah, mano, eu queria ser bom em pegar referências de obras assim, velho. Às vezes eu assisto, leio algumas coisas e eu nem pego as referências críticas, tá ligado? E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Chainsaw Man. Antes de mais nada, já vou agradecer a todos que vão deixar aquela motosserra de like aí embaixo. E para todos que já estão comentando, se inscrevendo e compartilhando, beleza? Agradeço a todos que são novos aqui no canal e que acompanham aqui o canal do Mano Joe, beleza? Bom, tô gravando esse vídeo há cerca de 2 horas da manhã, tive que pensar bastante coisa sobre esse capítulo, porque eu tô ligado. No primeiro momento não achei ele nem um pouco interessante, mas o final dele me deu um certo gancho para os próximos capítulos e talvez o objetivo e quais as ideias ali que a igreja do Chainsaw Man carrega. E vocês vão perceber que são um tipo de organização que quer de fato crescer, se caso tudo o que eles disseram nesse capítulo for verdade, é claro. E bom, começando aqui o nosso capítulo, nós tivemos o Sugou levando o Denji direto para a associação do Chainsaw Man, ou seja, a igreja do Chainsaw Man. E claro, ali o Fujimoto fez uma referência aos Vingadores, com aquele prédio enorme, com aquele asão ali. No caso, ele colocou a imagem da cabeça do próprio Chainsaw Man, mas a referência é muito clara. E a todo momento eu quero que vocês percebam que nas falas do Sugou Miri, por ele ter sido salvo pela igreja do Chainsaw Man, ou por ele ter sido salvo por uma pessoa ou pessoas em comum da igreja do Chainsaw Man, ele passa pano para tudo que pode ser mentira, ilusão, exagero, simplesmente porque alguém lhe fez o bem. O problema disso é que ele começa a ver apenas aquele bem e apaga os males ali que essa igreja acaba carregando. O próprio Sugou não parece confiar genuinamente na igreja, mas segue os seus preceitos porque foi graças a ela que ele foi salvo. Ou então se tornou apenas um escravo muito manipulável por ser um rapaz novo. Entendi. E sério, gente, pessoas novas, pessoas jovens como a gente, até uma faixa de 35, 40 anos, tem a tendência de ser manipulado de forma mais fácil. E essa comparação eu vou trazer mais pra frente, tá bom? Embora alguns possam falar que os velhinhos são os mais manipuláveis, de certa forma, mas na verdade todos somos, só que tem uma diferença entre o jovem ser manipulado e o velhinho ser manipulado. Então, vamos continuar aqui o capítulo porque eu vou explicar pra vocês. Eu quero saber, que eu também tô curioso, velho. Parando pra pensar, sei lá, acho que todo mundo é manipulável, mano, sei lá. Bom, é o seguinte, gente, primeiramente nós temos que falar que o Sugou disse que eles tomaram ali de uma certa seita, de algumas outras pessoas, aquele prédio e o transformou em uma base para a igreja do Chainsaw Man, mostrando ali que eles derrotaram o mal. Só que o Denji não tá nem um pouco preocupado com isso e quer já saber das garotas. Esse capítulo vai ser cheio de aspas, hein? Na verdade, o Denji, eu acho que ele precisa ir pra
Putz, né? Vocês estão ligados do que eu tô falando. A Casa das Primas, como a gente gosta de falar quando a gente não quer falar esse nome. Só que o Sugou só estava enganando o Denji nesse tempo todo. Não à toa ele utilizou aquele argumento quando ele foi embora, que ele poderia transar com várias garotas e tudo. Tanto até que ele pega e fala assim, calma, 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 que o rapazinho baixinho aqui vai te mostrar todo o lugar, como que é a igreja do Chainsaw Man, as suas regras e como ela funciona. E simplesmente quem é aquele Kobeni Jr. Agora nós sabemos o nome dele, que é Higashiyama Nobana. E não sei, gente, eu acho que a gente já vai descobrir que esse cara é irmão da Kobeni. O próprio modo dele falar as coisas e até mesmo mentir, talvez, nos dão uma grande impressão que ele pode ser, sim, o irmão da Kobeni. E bom, continuando aqui o capítulo, eles entram na igreja do Chainsaw Man, que parece algo muito bonito, bem... Espero muito dela ainda também. Do Vaticano e tudo. Algo bem bonitão, assim. Um detalhe legal que talvez não tenha nada a ver, se vocês perceberem, em alguns momentos tem uns brinquedinhos do Chainsaw Man ali dentro da igreja do Chainsaw Man. Na escadaria, se vocês perceberem ali, tem aquele brinquedinho, tem um bonequinho ali de pelúcia. Só que aí o Denji começa a perceber que só tem estudantes ali, ou então pessoas mais jovens, pessoas mais novas. E aí então o Kobeni Jr., né, o Nobana, começa a dizer que a igreja do Chainsaw Man é gerida principalmente por estudantes. E aí ele começa com uma historinha ali que os Estados Unidos estão fazendo diversas coisas que estão fazendo com que os adultos, e olha só, apenas os adultos estão sendo influenciados pelos Estados Unidos através de um monte de parafernália que ele vai explicar e que pra mim, gente, a gente não precisa analisar isso a fundo, mas sim o conteúdo por dentro disso. Ou seja, a mensagem final. A todo momento eles querem jogar a culpa em alguém e esse alguém é os Estados Unidos, que pode ter sim a sua certa influência, mas que não tem ela em sua totalidade. Ou seja, não é porque tem uma grande pessoa influenciando uma massa que essa pessoa é a única que está fazendo isso. A própria massa ali, ou os líderes dessa massa, podem estar envolvidos com outras organizações. Por isso que a gente tem que abrir um pouquinho mais os olhos e não apenas focar em um único ponto, em uma única linha reta. Precisamos sempre ter uma visão mais ampla como um todo do que apenas como se fosse aquele negocinho que tem no cavalo, onde faz com que o cavalo olhe apenas para frente. Aparentemente o Sugou sempre concorda com isso, o que me faz pensar que talvez ele tenha sido usado por pedaços de lixo que eram dos Estados Unidos, ou seja, eram os americanos que o utilizavam, por causa dessa raiva toda. E se vocês perceberem em alguns momentos, não só pelo modo dele falar, mas pelo modo dele olhar, agora eu me refiro ao Nobana, quando ele vai contando a história do Chainsaw Man, que o Chainsaw Man tem uma visão muito ampla, ele percebeu que os Estados Unidos estavam fazendo tudo isso, e por isso ele colocou aquelas regrinhas ali na igreja, papapá, porque o Chainsaw Man tem uma visão muito ampla, e o Denji fica sem entender nada, porque ele não pensa em nada daquilo, então quando eles falam de Chainsaw Man, o Denji já pensa que é ele mesmo. Então, se vocês notarem, o Nobana parece que até certo momento, ou ele está inventando essa história, assim como o Sugou no capítulo passado inventou aquela história que o Denji iria ficar transando com um monte de menina por aí, então é tudo pra influenciar ele, então pode ser apenas mentira. O que ele tá dizendo apenas está em um roteiro para que o Denji seja enganado. Por quê? Porque ele é burro, mano. Porque ele é burro, ele não sabe nada dos Estados Unidos, ele não sabe nada do mundo afora, praticamente. Ele não sabe de nada. Então, como ele não tem noção dessas coisas, como que o pessoal vai influenciar? Bom, vou pagar uma de inteligente, uso diversas frases complexas ou então extensas para dar uma imaginação para a pessoa assim, ó, eu sei do que eu tô falando e é graças a essas pessoas aqui. E aí aquela pessoa que é altamente... Tipo assim, quando você não tem conhecimento sobre alguma coisa, às vezes a pessoa vai falando, nem a pessoa tem, só que ela sabe, é boa de lábia, eu vou colocar assim, mas não é bem essa expressão. Ela sabe falar, ela vai falando um monte de coisa ali e tal, ela vai, né, colocando coisa na sua cabeça e como você não tem o conhecimento, você não sabe, né, não tem informação, você fica pensando, porra, o cara tá falando ali, ele deve ter conhecimento, cara. O que eu vou falar pra rebater o que ele tá falando? Eu não sei, tá ligado? Então, o cara, você acaba concordando com o cara, aceita ali, mas enfim. Tem gente que é manipulável dessa forma. Influenciado
É por isso que é sempre importante a gente buscar informação, cara. Tô falando, e é graças a essas pessoas aqui. E aí aquela pessoa que é altamente influenciável ou que não para pra pensar muito, pensa, poxa, ele deve estar falando a verdade, porque, bom, eu não sei nada disso e ele está me contando algo que eu não sei. Uma estratégia clássica de manipulação. E aí então, enquanto eles estão andando, eles chegam ali num salão que é a sala de cerimônia, de casamento, isso mesmo. Tem casamento ali na igreja do Chainsaw Man, segundo ali o Nobana. E aí que começa uma parte das outras religiões que eu gostaria de comentar aqui junto com vocês. Porque aí então, enquanto ele está falando tudo isso pro Denji, o Denji fala, putz, o pessoal se casa? Então a igreja do Chainsaw Man incentiva para que os estudantes, eles tenham filhos. E tendo filhos, os filhos farão parte da igreja do Chainsaw Man. E é uma estratégia um tanto quanto antiga, foi muito bem utilizada pelos muçulmanos há muito tempo. Porque na explicação do Nobana, vocês vão perceber esses pequenos detalhes. Ele diz que o Denji transaria com essa garota, eles teriam um filho e eles teriam que se casar também. Só que o Denji não quer isso, ele só quer transar. Então ele precisa mesmo ir pra casa das primas, porque lá ele pode transar à vontade, só pagar e pronto, já era, né? Só que o Denji quer lá transar. E aí eles falam assim, não, como assim? Você tem que casar, né? Se você tá transando, você tem que casar. O Nobana fica meio doidinho da cuca e aí vocês percebem que ele começa a olhar pro lado como se ele estivesse imaginando tudo que ele vai falar ou então lembrar o que ele precisa falar. Tá nervoso, tá nervoso. Dentro do roteiro. E aí ele diz pra gente que os estudantes se casam e aí as crianças iam fazer parte ali da igreja do Chainsaw Man e tudo. E aqui que vai o grande detalhe. Ele diz que o casamento após a maioridade foi instaurado pelos Estados Unidos para transformar os japoneses em escravos, sempre colocando os Estados Unidos como os grandes vilões. Só que o objetivo com tudo isso é ter mais gente, ou seja, população, quantidade, números, que é algo que foi utilizado bastante ali pelos muçulmanos, né? Pelo menos do que eu cheguei a ler e estudar na época, que eu estudava bastante coisa sobre isso, onde eles faziam o quê? É uma grande estratégia deles. Eles pegam e fazem muitos filhos. Através de números, através de quantidade, eles se espalham através do mundo. Com isso, eles ganham muita influência. Por quê? Porque eles são grandes em número. E por isso que muitas vezes ali na Europa, não só pessoas começaram a se tornar mais ateus, como também começaram a se converter à religião dos muçulmanos, porque eles cresceram em quantidade. Então a estratégia é o quê? Pegar jovens, fazer com que eles tenham filhos e através desses filhos você tem quantidade, aumenta cada vez mais o número sobre quem vocês têm influência, porque os pais vão influenciar os filhos. Mal da criança, e aí, né, velho? Influenciando pelo menos a grande maioria deles, eles teriam um maior número, uma maior quantidade e através dessa maior quantidade eles conseguiriam se espalhar à vontade, porque não teria como ficar segurando todas as pessoas no Japão. Nisso eles conseguem espalhar ali as suas religiões e tudo, ainda mais num mundo sem internet ainda, que é no caso ali do Chainsaw Man, sem tantas informações, e isso faz com que eles se espalhem, eles cresçam muito em número fora do seu país, com aquela influência já embutida, e aí eles crescem ali na sua religião. Não tô falando que é algo ruim ou que é algo bom, mas é uma estratégia. E porque os jovens e os velhos aqui têm uma certa diferença, os adultos no caso, né? Primeiro que os adultos, normalmente, eles já têm uma cabeça formada. Quando eu digo que a cabeça formada, não digo que ele tem um ideal certo e tudo, que, nossa, é o mais correto do mundo. Mas ele tem uma cabeça que é mais difícil de ser, não manipulado, eu diria, mas de mudar. Normalmente vocês veem até mesmo os psicólogos dizendo que pessoas mais velhas, passaram de tal idade e tudo, não vão mudar o seu pensamento. Aquilo que eles cultivaram até então vão se manter até o final da sua vida. Já o jovem, ele tem um acúmulo de informação maior na cabeça, ele pode adquirir mais coisas, ele está suscetível a mudanças porque ele tem um olhar um pouco mais amplo, ele ainda está conhecendo o mundo até quando a sua cabeça se fecha de vez. Sim, nesse e aí, sentido então, sim, ele vira é verdade. o próximo velho da próxima geração. E é por isso que a gente precisa sempre estabelecer um contato bom com as pessoas mais adultas e as pessoas mais novas, porque cada um agrega um ao outro. É verdade. Não isso é aí, porque sim. uma pessoa é Entendi. adulta que, na verdade, ela tem a cabeça fechada e é isso aí, pronto, acabou. Não, é tudo com base na criação que ela teve até um certo estágio, depois daquilo a cabeça dela já está formada, ela não vai mais mudar. Por isso que eles são influenciados altamente por pessoas que têm um pensamento mais antigo, porque aí a influência e manipulação vem direto com os preceitos que foram ensinados lá atrás. Já o jovem tem aquela coisa de eu quero ver algo novo. Por isso eles são mais facilmente manipulados aqui em Chainsaw Man e eles conseguem fazer com que aquela igreja siga todos aqueles preceitos meio malucos, vamos dizer assim. Ali os jovens estão procurando ser libertos. Nossa, vamos ser livres aqui. Ou seja,
Geração TikTok aí, ó. Tá vendo só? Essa geração de TikTok tá perdida, velho. Tá perdida. Acabou tudo mesmo. O que a gente quiser, eu posso A ficar crítica é a jogando geração fliperama todo TikTok. dia, assim como o próprio Sugomiri, e aí eles conquistam eles aos pouquinhos. Mas eu entendi o que ele falou. Assim, eu acho que todo mundo pode ser manipulado, até mesmo idosos, né? Mas eu acho que é mais fácil você manipular um jovem ainda que tá descobrindo o mundo ainda, realmente. É real isso aqui, eu concordo 100% com o Mano Joe. Aos poucos, eles vão se tornando escravos dessa igreja do Chainsaw Man, desses próprios jovens que criam uma nova religião e que mais pra frente ela pode ser destruída por uma outra, que vai se quebrando, vai se quebrando, vai se quebrando, porque a cada geração as coisas mudam. Só que, assim, graças a Deus eu tive uma boa criação, né, velho? Assim, eu sei discernir o que, pô, mudanças, pensar de um jeito novo pode ser interessante, tá ligado? Mas acho que tem algumas coisas antigas, algumas tradições antigas que tem que se manter também, não adianta. É. Ai, é um tema muito. Eu não vou- É um tema muito polêmico pra se discutir, né, cara? Enfim, eu. Eu tenho 22 anos, né? Sou um jovem. E assim, eu penso que a humanidade evolui e tal, então, né? A gente vai adquirindo novas informações e a gente, né? Vai debatendo sobre, vai vendo o que é melhor. Mas eu também tenho um costume muito, né? Antigo, velho. Assim, por mais que eu seja dos anos 2000, eu conheço bastante coisa antiga, assim. Por mais que eu seja dos anos 2000, eu ainda assim tive uma criação de gente antiga, tá ligado? Assim, eu não sei se deu pra vocês entenderem o que eu quero dizer aqui. Mas, cara, sei lá, velho. Eu não deixo de ser uma crítica à geração TikTok. Que vai se quebrando, vai se quebrando, vai se quebrando, porque a cada geração as coisas mudam. É muito natural. O Denji, percebendo que eles estão falando um monte de baboseiras, que ele não tá entendendo nada, que ele só queria transar e pronto, acabou, ele fala assim, mano, quem são vocês, né? Quem vocês pensam que são pra ficar metendo esse monte de bagulho aqui na cabeça das pessoas e tudo? E outra, eu nem sei quem é os Estados Unidos. E aí, então, o Sugou, ele para e pensa assim, ele não sabe o que é os Estados Unidos, só que eu também não sei, mas eu posso dizer que tem um certo exagero aqui e ali, mas a igreja do Chainsaw Man me salvou. Então, ele está completamente já alienado por aquela ideia. Só que Tá como ele é ligado? jovem, bom, se alguém conseguir mostrar essa perspectiva diferente pra ele, ele tem a tendência de mudar seu tipo de pensamento. O que seria bem diferente se fosse um adulto que, mesmo com provas, dificilmente ele muda, porque está muito enraizado tudo que ele viveu até ali e por isso que é mais difícil de mudar essas pessoas. Por isso que tem mais jovens na igreja do Chainsaw Man do que necessariamente os adultos. Bom, de toda forma, o Denji Cara, não, eu tô falando da geração TikTok, mas tem muito adulto que é burro também, velho. Tem muito adulto que é burro. Eu vou usar o exemplo do futebol, cara. Cara, o futebol evolui. Antigamente, assim, eu sei que é um assunto. Só pra dar um exemplo aqui, tá? Sim, eu participo de alguns grupos de futebol, enfim, sou flamenguista, né? Então, acompanho bastante futebol. E, cara, eu participo de um grupo ali onde tem meus colegas e tal, porém eu tenho um outro grupo que eu participo, onde tem bastante gente antiga, tá ligado? Bastante gente. E muita coisa que eu não sabia sobre o meu próprio time, o pessoal compartilha comigo, porque o pessoal aí é antigo, vão falando como é que era o time antigamente, como é que as coisas funcionavam e tal. Mas eu entendo que, né, as coisas também evoluem, pô. Antigamente, o preparo físico dos atletas não eram tão importantes, que nem, pô, tinha muito jogador gordo, enfim, fora de forma, não treinava e mesmo assim jogava futebol. Hoje mudou muito. A parte fisiológica dos atletas são muito importantes. Hoje se tornou um esporte de alto rendimento e, cara, tem que manter o preparo físico, tem que se cuidar fora de campo também hoje em dia, tá ligado? E, mano, eu vou conversar com os caras lá, mano. E, mano, os caras têm uns argumentos pra defender jogador. Ah, deixa o jogador encher o cu de cachaça e ir pro jogo. O que que tem? Romário ele não treinava, ele bebia e mesmo assim jogava bola, tá ligado? É, o Ronaldo não era fininho e mesmo assim jogava bola. O que que tem um jogador jogar gordo? Ah, mas, cara, assim. É uns argumentos que, meu Deus, chega a dar raiva, velho. Vai fazer o quê, mano? Mano, tem uns adultos que é foda também. É complicado mudar adulto, que nem o mano já falou aqui. Eles têm um pensamento já formado, tá ligado? Então, cara, é muito complicado. Mesmo com prova, você explicando. Você, mano, você fala todos os detalhes.
processo lá de preparo físico, que o futebol mudou. Você compara até com grandes clubes da Europa, como eles focam muito, investem muito na preparação dos seus atletas. Chega final do ano, time brasileiro morre, não consegue jogar. E por que o europeu consegue jogar o ano todo? Preparo físico, meu irmão. Os caras lá se cuidam. Ele investe muito nessa área. E essa área é importante no futebol. Mas os caras, assim, pelo menos no Brasil, né? Os caras com a cabeça de como era o futebol antigamente é difícil, cara. Eles têm uns argumentos que chega a dar raiva, velho. Cara, é muito complicado. Enfim, é um exemplo que eu citei aqui do futebol que é o que eu vivo, né, velho? Que, pô, o esporte vai evoluindo, porém tem muita gente, dos adultos, pessoal mais antigo, que se prende a como era o futebol do passado e acha que o futebol tem que ser como era no passado, mano. Se for assim, mantém o Filipão lá na seleção, bota o Vanderlei Luxemburgo. O Luxemburgo não era bom no passado? Tá ligado? Pô, meu irmão, o futebol evolui, as coisas evoluem, gente. Meu Deus. Por isso que eu tô falando. Certos costumes antigos são muito importantes para hoje em dia. Porque hoje em dia, caramba, tem muito imbecil aí, muito jovem que é foda. Assim como também muitos costumes antigos não podem mais servir para hoje em dia, porque, cara, as coisas evoluem também, tá ligado? A humanidade vai evoluindo, né? Então a gente tem que saber mesclar as duas coisas. Cara, é foda, é foda. Acaba chamando todo mundo de pirralho, porque estão fazendo Eu acho que eu sei mesclar as duas coisas, tá ligado? É uma loucura. E aí o Sugou fala, você também é um pirralho, você também é burro. Aí o Denji para e pensa, é verdade, eu sou burro, mas mesmo assim, vocês são uns idiotas. E eu estou pensando de forma lógica, porque eu só quero transar, eu só quero fazer um bagulhinho ali. E aí o Sugou fala, eu também estou pensando de forma lógica. O que tem? Eu sou meio imbecil, mas eu sei pensar de forma lógica também, né? Ou seja, no final das contas, eles foram completamente alienados por terem sido salvos. Então, é a mesma coisa que eu oferecer comida para uma pessoa na rua e depois dar todo o cuidado dela e transformar ela em minha empregada. E falar assim, olha só, tá vendo? Eu te tirei da rua, mas você virou minha empregada, você virou minha escrava. Só que assim, pelo menos agora você não tá na rua. Entende qual é o ponto deles? Eles usam um bem para transformar aquela pessoa em uma alienada. E aí o Nobana vai apresentar os outros lugares, o banheiro, Chainsaw Man, tipo, que tem nesse banheiro? Um Chainsaw Man cagando? Bom, de toda forma, alguém acaba tocando na mão dele e é o Balen. Balen foi outro das armas ali que acabou aparecendo na primeira parte de Chainsaw Man, e ele é aquele que tem um negócio que solta, um incinerador, né, que solta um bagulhinho de fogo. Ele se apresenta ali pro Denji e num primeiro momento começa irritando ele, colocando os dois dedinhos ali bem no meio do nariz dele, falando te peguei, malandro. E aí o Denji fica puto e fala assim, eu vou te matar. E aí o cara fala, opa, você vai me matar? Então o Chainsaw Man vai vir aqui pra me salvar nesse caso? E aí eles parecem querer forçar o Denji a ser o Chainsaw Man. Agora, com qual objetivo? Eu não sei. Parece que a segurança pública não está unida totalmente, como eu disse pra vocês, com a igreja do Chainsaw Man. Eles têm ali alguma certa divisão, mas ao mesmo tempo parece que eles trabalham, de certa maneira, juntos. Porque o objetivo do Balen é que o Chainsaw Man acabasse voltando, mas eu acho que o Chainsaw Man que eles querem de verdade é o Potita. E por que o Potita? Porque lembrem-se lá da primeira parte, quando a máquina diz que o Chainsaw Man, quando a pessoa pede pelo nome dele, esse tipo de coisa, o Chainsaw Man acaba aparecendo. Só que ele mata até mesmo as pessoas que o chamaram. O Chainsaw Man é assim, ele mata as pessoas que são inimigas e mata as pessoas que são amigas. Não importa, ele é o herói do inferno. Então a todo momento parece que eles querem chamar o Potita, ou seja, o verdadeiro Chainsaw Man, e não o próprio Denji de fato. Por isso que o Balen acaba dizendo assim que está incomodando o fato do Chainsaw Man nunca mais ter aparecido. Será que tem algum meio dele voltar? E aí ele pergunta pro Denji, o Denji fala assim, não tem como. E aí ele coloca algumas outras suposições, até entrar na cabeça de fato do Denji, porque ele fala, se um monte de gente começar a destruir Tóquio, será que o Chainsaw Man aparece? Aí o Denji fala, tem a segurança pública, pode fazer as coisas aí, pode resolver. E se a gente fizer tal coisa? E o Denji vai rebatendo ele até ele tocar no assunto da Mitaka Asa. E aí que vai o ponto essencial, porque o Denji sentiu inveja dela, sentiu inveja porque ela ocupou o seu lugar. E aí o Balen, o que ele aproveita? Ele fala assim, Mitaka, você conhece ela? Poxa, ela é uma garota boa, é meio idiota, mas é uma pessoa muito legal. E aí o Denji ele faz uma cara tipo, putz, ela tomou o meu lugar. E nisso o Balen percebe e pergunta, e se a Mitaka morrer, será que o Chainsaw Man volta? Por quê? Porque ele quer incitar o Denji a pensar assim, será que o Chainsaw Man voltaria se por algum acaso alguém roubasse a sua identidade, ou então aquele nome que ele tinha antigamente? E aí ele quer manipular
manipular as coisas na cabeça do Denji, que fica puto nesse momento. Ele fala assim, tipo, como assim, cara? Você quer... Eu vou matar Mitakaza pra, por exemplo, o Chainsaw Man voltar? Ou vocês vão matar Mitakaza pra o Chainsaw Man voltar? E aí ele usa isso por quê? Porque ele sabe que Mitakaza parece, entre aspas, ter uma certa importância na vida do Denji. Não à toa, mesmo que ela seja sua ex-namorada, ela é importante. Graças a isso, o Denji fala assim, pô, mano, vocês estão malucos? Olha o que vocês estão pensando, vocês estão doidos? Matar Mitakaza pra quê? Só que isso também mexe no íntimo do Denji, porque o cara tocou ali, ó, ela tomou o seu lugar. E se ela sair fora de cena? Será que o Chainsaw Man volta? Porque aí ele tem que voltar a ser importante. Então ele simplesmente mexe com o ego. E aproveitando isso, ele coloca ali na balança. Olha só, Denji, coloca umas coisas aqui numa balança. Bom, no lado direito você tem um dia maravilhoso, com família, amigos, cachorros, seus gatos, família só ele e a Nayuta, né? Porque ninguém tá deixando ele se aproximar de ninguém. Ele mesmo sendo uma pessoa comum, ele tá sempre afastado, visto que ele não é tão normal quanto a gente imagina. De toda forma, ele está comparando a vida comum com a vida do Chainsaw Man, porque do outro lado apenas uma coisinha, a corda do Chainsaw Man. Então ele divide o Denji em duas partes. Uma parte com a sua vida comum, como um humano comum, sem poderes, e uma parte com poderes, com o próprio Chainsaw Man. Qual dessas na balança pesa mais? Qual que você se importa mais? Nisso o Denji ele fica meio assustado, o cara conseguiu entrar ali na mente dele, porque aos poucos as pessoas tentam separar ali o Denji em uma dualidade, entre ser o Chainsaw Man e entre ser uma pessoa comum. E por que eles fazem isso? Simplesmente porque eles veem o Denji dividido. Eles veem o Denji como Chainsaw Man, ó, esse aqui é o herói, é o Chainsaw Man, é a pessoa que salva todo mundo. Esse é o Denji comum. Bom, ele não faz tanta diferença, mas ele tem a sua família, ele tem as pessoas que ele liga, pá. E aí que vai o detalhe, qual que pesa mais? Qual que você escolhe nesse caso? Então, a todo momento, a igreja do Chainsaw Man tenta fazer ele pender pro lado de Chainsaw Man, pros objetivos de, pô, vou transar, vou fazer esse tipo de coisa, tal, só que do outro lado eu tenho uma vida comum, eu tenho uma vida com pessoas que eu gosto e tudo, meus cachorros, meus gatos numa boa, e sem ser o Chainsaw Man, bom, essas pessoas não seriam atacadas e elas não seriam feridas, como a própria segurança pública quis ali roubar a Nayuta e fazer alguma coisa como ela, mas no final das contas eu não sei se eles conseguiriam mesmo. De toda forma, eles tentam separar ali o Denji e trazer uma dualidade para ele, para que ele pense nas duas coisas separadas, mas se lembrem, o Denji sempre escolhe os dois, porque ele é no final os dois. E eu acho que falta ao Denji perceber que, olha, eu sou os dois. O Pochita tá dentro de mim tudo, eu me transformei em Chainsaw Man, mas isso faz parte de mim. Quando eu estou de Chainsaw Man, eu sou o Denji. E quando eu estou de Denji, eu sou o Chainsaw Man. Eu sou essa mesma pessoa. E só o Denji vai poder perceber tudo isso. Talvez com a ajuda da Nayuta, né? Porque eu acho que a Nayuta, ela tem essa noção acerca dele. Ou talvez até com o Mitaka Asa. De toda forma, o Denji empurra ele e fala assim, ó, tô vazando, não quero mais ficar nesse lugar. E aí o cara fala, ó, por hora aproveita a sua vida comum, porque em algum momento você vai se transformar em Chainsaw Man. E eu acho que é na hora que ele se transformar em Chainsaw Man que o pessoal vai tentar transformar ele em arma. E como em arma? Bom, nós temos o demônio da guerra, que pode transformar o Denji em arma de fato. O objetivo, no final das contas, da igreja do Chainsaw Man, para mim, até o momento, é simplesmente utilizar o Chainsaw Man como arma. É uma arma muito poderosa. E com essa arma muito poderosa, igualzinho pode criar um a novo mundo. Ou seja, as pessoas estão mesmo. fazendo a mesma coisa que a Makima. Elas querem o Pochita para criar um novo mundo. Interessante. E usando uma arma como o Chainsaw Man, é muito poderoso, não é? Faz sentido. Bom, de toda forma, é isso que eu imagino, porque assim eles conseguiriam destruir esse grande mal que tem pra surgir aí. Então, gostaria de saber o que vocês acham. O Mano Joe aqui está vazando. Até um próximo vídeo e aguardo o comentário de vocês. Fui, valeu. Cara, é óbvio que eu concordo contigo, né, Mano Joe? Sabe muito, cara. Sabe destrinchar Chainsaw Man como ninguém, mano. Rapaziada, lembrando, link do vídeo original na descrição. Então vão lá, deixa um like, se inscreva no canal do Mano Joe, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, né? Eu concordo com tudo que o Mano Joe falou. E é aquele negócio ali, cara, é o que eu falei ali no decorrer do vídeo, né, mano? Cara, acho que todo pessoal é manipulável, porém, uma classe, né, assim, quer dizer, os mais jovens são mais fáceis do que os mais velhos. Os mais velhos realmente têm um jeito de pensar que, meu amigo, é bem complicado, cara. E, enfim, vamos, né, esperar os próximos capítulos pra ver o que vai ser. E, rapaziada, pô, coitado do Denji, né, velho? Chega, pô, prometeram pra ele um negócio, ele chegou lá e é totalmente diferente, é outros 500, né, velho? Pô, velho. Se eu fosse o Denji, eu parava de acreditar nas pessoas, velho. Sem futuro. Só levam ele pra furada, né, mano?
E, caraca, esse negócio dos muçulmanos ali eu não sabia não, mano. Interessante. Caraca. Mano, o Joe também é cultura, velho. Bem legal, mano. Bacana. Rapaziada, vou indo nessa. Comenta o que vocês acharam, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Valeu, falou. Então, assim, quer dizer, antes de prosseguir, agora que eu parei pra pensar, eles sabem, então, que, né? Eles... Eu tinha esquecido, Eles sabem quem é o Denji, eles sabem que ele é o Motosserra. Eles ali eram como é que é o nome? Os mistos, vou chamar de misto. Os bichos mistos lá, né? O demônio misto, né? Metade humano, metade, né? Das armas lá, enfim. Eles conhecem o Denji e querem usar ele de certa forma, né? Bom, agora sim. Valeu, rapaziada. Um abraço, comentem aí. Eu fui. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. And you say he been killing the vibe.